É bastante comum e até mesmo polêmico debater sobre a situação atual do planeta, a relação que existe entre a humanidade e também entre a natureza. Nos debates marxistas, por sua vez, é comum um debate entre o que foi a União Soviética e a sua representação com a ecologia. Afinal de contas, o desastre de Chernobyl de 1986, em Pripyat, na Ucrânia, aconteceu lá. E o menos comum e o menos conhecido, o da situação do Lago Karachay, também nos Urais russos, onde grande parte do lago simplesmente não pode ser consumido pelos humanos. Os seres humanos não podem nadar porque grande parte dele está contaminado. Se o ecossocialismo proposto hoje por intelectuais como Michel Louvi tem razão, é uma das coisas que nós vamos debater aqui. Não é de conhecimento geral, mas durante os últimos 15 anos de sua vida, Marx se fundamentou em estudar sobre diversos temas em seus não tão conhecidos cadernos de Londres, onde estudou temas como mineralogia, biologia, química, entre outros da própria área. A publicação dessas notas foi empobrecida depois do assassinato de David Riazanov, em 1938, por Stalin. Para este debate, iremos utilizar o livro O Ecossocialismo de Karl Marx, de Correia e Saito. Haben den Kerensky davon gejagt und die Vergangenheit. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17er Jahr. Um dos argumentos mais recorrentes dos assim chamados negacionistas climáticos é de que a humanidade não seria capaz de influenciar a este ponto o ecossistema do planeta. É como se ainda estivéssemos nas eras das cavernas e nos fosse impossível, por exemplo, destruir tudo que existe com armas nucleares. Apesar de aparentemente válido, tal argumento ignora o nosso desenvolvimento tecnológico. Hoje nós não somos apenas capazes de tornar um rio inutilizável, mas todos os rios existentes. Assim, é importante ressaltar a conclusão de que a crise ecológica em que vivemos não leva naturalmente ao fim do capitalismo. Como argumenta Paul Burkett, o capital vai continuar acumulando sob quaisquer condições naturais, por mais degradadas que sejam, até que se extinga completamente a vida humana no planeta. Mas, se então a teoria do ecossocialismo se faz vigente, é preciso que ela em si traga um plano de lutas, um programa, uma base sólida com a qual possamos nos fundamentar. Atualmente, muitas empresas no sistema capitalista fazem propagandas de um capitalismo verde, eco e sustentável. Isso é impossível não apenas pela falta de boa vontade dos mesmos, mas porque uma sociedade baseada no valor não pode ser o critério eficaz de uma produção sustentável. O capital é indiferente a várias consequências destrutivas da natureza, porque, de acordo com a sua lógica de troca de mercadorias equivalentes, tudo é justificado, inclusive a própria destruição dos meios naturais, que estão ali para servir o capital, segundo o próprio. Essa elasticidade da natureza depende da vontade de elasticidade do capital, que é infinito por sua vez. Por isso, a produção capitalista tenta, desde os primórdios da sua história, como por exemplo as febres do ouro ao interior do Brasil ou dos Estados Unidos da América, descobrir novas fontes em escala global de riqueza para conter a queda da taxa de lucro, isto é, seus investimentos. Por isso, grandes capitalistas buscam desesperadamente formas de ir para a Lua, Marte ou outros planetas, não com a intenção de novas descobertas científicas ou descobrir os segredos ocultos do universo, mas apenas de expandir seus lucros. Novas fontes de matéria-prima seriam para o capitalista, obviamente, novas fontes de lucro. A intenção do capital é de se expandir infinitamente em um universo que para nós, até aqui, é de recursos finitos. Essa limitação material é o grande impasse do sistema. É a mesma limitação material que impõe aos trabalhadores em jornadas extremamente intensivas que causam rápida degradação física e mental, como podemos ver nas atuais denúncias da escala 6x1. Não que o capitalismo não economize, como podemos ver na economia de capital constante, isso é, aquele capital que o capitalista investe em meios de produção, ferramentas, máquinas, matérias-primas, etc. E casos como a reciclagem, por exemplo, só ocorrem na medida em que reduz os custos de produção. Como mostra uma reportagem de 1997 da Folha de São Paulo, é a própria miséria que fortalece a indústria de reciclagem, e catadores de latinha, por exemplo, são comuns em países da periferia do capital.
como o Brasil. Em 1997, por sua vez, o Brasil reciclava 63% de suas latinhas, muito mais que o Reino Unido, 26%, ou a França, 18%. Considerado como o ouro da rua, a reciclagem é, estatisticamente, o último recurso de um desempregado. Aparentemente recente, a discussão, ou mesmo a noção de que os seres humanos modificam a natureza, já estava bem presente na ciência do século XIX, e em leituras que Marx anotava em seus cadernos para desenvolver os capítulos 2 e 3 de seu livro Capital. Cientistas como John D. Tuckett, Friedrich Kirchhoff e Karl Frass, entre outros, do qual já notavam, através de sua experiência na Europa, ou mesmo de casos históricos, que o intenso desmatamento poderia trazer causas bem impactantes para o metabolismo natural. Particularmente, acreditava que a noção ecossocialista em Marx era pura balela acadêmica, mas Kohei Saito consegue argumentar em diversos escritos de Marx, em polêmicas antigas sobre química agrícola, como a de Rauschner e Liebig, que Karl estava atentíssimo para noções aparentemente atuais de ecologia. Em um artigo para o jornal austríaco Die Presse, a imprensa, de 25 de outubro de 1861, ao analisar o cultivo de algodão no sul dos Estados Unidos, Marx afirmava uma preocupação devido ao esgotamento do solo devido à produção extensiva de algodão. Sua preocupação, inclusive, era de refutar Thomas Malthus, o famoso economista britânico da teoria da estagnação de alimentos devido ao aumento da população. Nos anos 1850 e 1860, Marx possuía uma visão mais progressiva dos intensos avanços tecnológicos do capitalismo. Em seus artigos para o New York Daily Tribune, argumentava do poderoso avanço do capital inglês na Índia, visão que já mudava na sua primeira publicação do Capital, onde enfatizava as consequências destrutivas do colonialismo. É muito importante ressaltar que o capitalismo sozinho não cria o problema da desertificação ou do esgotamento de recursos naturais. O ser humano, desde os primórdios, alterou o metabolismo natural. Mas esse sistema econômico, mais do que qualquer outro na história, transforma e aprofunda radicalmente a natureza a partir da valorização de capital. Não vale dizer que no socialismo a unidade não contraditória entre humanidade e natureza deve ser reconstruída como num passado utópico. Isso seria demasiado reducionista. Por isso, a União Soviética também cometeu uma série de equívocos nesse sentido, como citamos no início do vídeo. Mas nada, absolutamente nada, compara-se aos problemas que um modo de produção extremamente racional tem produzido no mundo. Um dos grandes exemplos do século XIX é o do guano. O guano foi coletado ativamente nas costas do Peru e espalhado pelas terras europeias como uma salvação contra a infertilidade do solo. A ameaça de esgotamento do solo levou ingleses e estadunidenses a uma busca desesperada por novas reservas de guano e salitre. Em 1856, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei das Ilhas de Guano, que previa a anexação de dezenas de ilhas com reservas do mesmo. Isso levou à Guerra do Guano, também conhecida como Guerra do Pacífico, onde Bolívia, Peru e Chile atuaram. A região de Antofagasta, hoje território chileno, era desprovida de interesse econômico até que esta conjuntura mudasse, colocando novos interesses internacionais sobre o até então território boliviano. O resultado desta guerra foi que até os dias atuais a Bolívia não possui uma saída para o mar, afetando o desenvolvimento econômico do país. Marx estava ligado nesse conflito e começava a perceber que quanto mais urgente se tornava a escassez de recursos naturais, mais violenta tornava-se a política que até então denominamos como imperialista. A importância do guano só foi descoberta por Alexander Humboldt, após perceber que o excremento de aves marinhas nativas da América do Sul era utilizado na agricultura da região. Rico em ácido fosfórico, nitrogênio e potássio, o guano foi praticamente todo saqueado da América do Sul. A importância econômica do guano só ocorreu pelo intenso plantio que desgastou muitos solos na Europa. Isso levou Marx a afirmar no Capital: cada progresso alcançado no aumento da fertilidade do solo por certo período é ao mesmo tempo um progresso no esgotamento das fontes duradouras dessa fertilidade. Aqui também vale salientar o argumento dos negacionistas climáticos atualmente, como chamamos aqueles que negam todos esses fatos que já são inclusive históricos, de que a intenção seria de afetar a economia de alguns países em prol de outros. Isso é uma falácia. E na realidade já é feito desde que a sociedade é a sociedade como a conhecemos. Países invadem, saqueiam outros, etc. A questão é continuar produzindo, mas de forma racional,
que não afete o metabolismo no meio ambiente, para que não acabemos implodindo todas as condições naturais de vida no único planeta que temos. Os Cadernos de Londres, Anotações de Marx, contêm diversas pesquisas de vários livros sobre ciências agrônomas. Muitos desses escritos ainda estão com a Mega, maior coleção de escritos de Marx e Engels, muitos ainda não publicados, e por isso de desconhecimento geral. Mas Marx já demonstrava um crescente interesse no assunto, como demonstramos. A questão recente da Groenlândia com Trump demonstra que as mesmas leis do século XIX seguem fortes na política mundial do século XXI. E semelhante ao Peru e à Bolívia na descoberta do guano, novas intenções de exploração, de repente, podem colocar cantos esquecidos do mundo em evidência. Com o aquecimento do mar Ártico, onde a Groenlândia está localizada, portos outrora muito congelados e caminhos difíceis de passar agora são novas rotas. O mar da Groenlândia era passável por navios apenas 20 dias num ano, lá nos anos 70. Atualmente, são 4 meses por ano. Essas viagens por ali são mais baratas, onde a economia de tempo e principalmente de combustível são menores. Novamente, apenas os interesses econômicos importam. Estilos de vida milenar, a vida natural, a nossa própria existência, isso nunca importará na sociedade do valor. Pelo contrário, o degelo do planeta pode levar à superfície até mesmo minerais importantes para países como China e Estados Unidos. Daí a sua desimportância para acordos globais e combates efetivos contra mudanças climáticas. Já demonstramos então que a noção de ecossocialismo, uma necessidade de revolução para estancar a destruição da natureza em escala internacional, possui sim razão social, mas precisa ter razão política. Este debate não pode ficar preso às universidades, sem ação, e muito menos solto a oportunistas políticos, sem qualquer programa. Enquanto corrente, o ecossocialismo, desde que surgiu nos anos 1970, apresentou muitas contribuições teóricas, mas politicamente capitulou para governos que ajudaram na destruição ambiental, como o fracassado Partido Verde no Brasil. Portanto, a sua maior fraqueza sempre foi aquilo que mais procurou denunciar. O próprio Michel Louvi, referência ecossocialista no mundo, já escorregou muitas vezes nesse sentido. Como salienta Alfred Crosby em seu interessante livro Imperialismo Ecológico, o ser humano, desde a pré-história, com as ferramentas mais rústicas, já era capaz de alterar a paisagem natural. Isto apenas desenvolveu ainda mais com o passar dos anos. Mas não apenas a paisagem natural, como etnias inteiras de seres humanos. Alguns deles, como os Maoris, povo originário da Nova Zelândia, sequer entendiam a perca de suas terras para os britânicos. Dotados de um senso primitivo, um de seus cantos mais famosos refletia: como algo que se arrasta, nossa terra se move. Quando ela se for, aonde acharemos lugar para morar? Além disso, os Maoris, como tantas outras comunidades originárias, foram vítimas de uma guerra bacteriológica que nem eles, e muito menos seus invasores, entendiam. Por vezes, nem nós mesmos conhecemos nosso potencial destrutivo. Por fim, o negacionismo climático, em seus dois lados, o pouco polido, de que tudo deve ser arrasado mesmo pelo nome do lucro, e o mais polido, com certos tons acadêmicos, ganha força com vídeos como o do professor Ricardo Felício, no Jô Soares, onde ficou relativamente conhecido. No mesmo, ele afirma que a medição do Capitão Cook do mar é de 1780, sendo que o mesmo morreu em fevereiro de 1779. Felício, alguns anos depois dessa entrevista, foi despedido da USP por chamar a pandemia de Covid de fraudemia. Em outro vídeo, Felício afirma que um vulcão pode expelir mais CO2 que toda atividade humana em um ano, algo estranho aos vulcanólogos, que reconhecem que vulcões podem ajudar no efeito estufa, se liberarem CO2, mas que também podem liberar SO2, que causa um certo resfriamento do planeta. Assim finalizamos esse vídeo com a conclusão de que o capitalismo ele não pode continuar existindo destruindo o planeta e os recursos naturais como ele vem destruindo. Isso não é uma questão teórica, é uma questão concreta da nossa realidade. Não é que Marx tivesse previsto, como um profeta, as questões que levaram o capitalismo a destruir grande parte do planeta. E os erros dos estados operários burocratizados também não podem ser repetidos num futuro breve.